irmãos, antes da gente dar continuidade então ao nosso estudo e tudo mais, vou pedir que venha aqui à frente então Felipe e Célia e a nossa secretária. Cadê a nossa secretária que vai entregar os certificados? Ah, está aqui? Hoje essa. Vamos lá. Pode ficar aí do lado. Isso, pode ficar aqui. Vem cá, Felipão. Então, aqui vocês têm em mãos um certificado, um manualzinho da igreja. Agora vocês têm uma tarefa, devolver a ficha preenchida. Tá? Então, olha lá, ó. O Rafa. Olha lá, tirou uma foto ali para o Rafael. Fica aí, Regiane. Obrigado. Podem se assentar. Eles já tinham sido previamente aceitos na Assembleia, ficando só condicionado ao batismo. Nós vamos ter um breve período de oração. Eu vou lembrar aqui de duas pessoas, dois pedidos especiais. A Neuza, irmã da Marlene, que foi diagnosticada com câncer de mama. Nós vamos orar pela vida dela. E nós vamos orar pela vida também da Mirella, prima da Flávia, que acabou sendo atropelada ontem. O carro passou no semáforo vermelho, sinal vermelho, ela foi atropelada, e o médico disse que ela não vai andar mais. Então nós vamos orar por ela. A cirurgia deve ser amanhã, possivelmente, né? Então nós vamos orar pela vida da Mirella, pela vida da Neuza. Eu sei que tem outros pedidos, com certeza, que vocês têm. Coloquem diante de Deus, orem, vamos orar nesse instante, clamando para que o Senhor esteja tomando nas suas mãos tudo aquilo que vai ocorrer a partir de agora. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque de um modo especial o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E hoje nós temos uma nova vida contigo, hoje nós podemos confessar o Senhor como nosso Salvador. Pai, mas nós não estamos isentos de lutas, e nesse instante queremos lembrar de Neuza e de Mirella, Senhor. Estão enfrentando um momento extremamente dramático de sua vida. Temos outros irmãos e outros familiares que possivelmente estão enfrentando situações tão pesadas, ou às vezes até mais do que essas situações, ou menos, mas sabemos que na medida que estamos enfrentando, nós temos a nossa paz sendo ameaçada, nós temos a nossa confiança sendo abalada, e nós pedimos que esteja trabalhando de uma maneira especial, fazendo com que as duas, Senhor, encontrem neste momento a esperança que só o Senhor pode dar, e a paz que excede todo o entendimento. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos nesta noite para te louvar, para te honrar, e também, Senhor, para confessar a nossa incapacidade, Senhor, de termos domínio sobre todas as demais coisas. Por isso, nesse instante, Senhor, tranquiliza o coração dos familiares, dos amigos e de ambas, Senhor, que possam realmente confiar no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que pode trazer, mudar a situação de falta de esperança para uma situação nova, de esperança renovada, apesar das lutas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade. Vocês precisam ver, não vou falar para vocês descerem agora, mas está uma coisa linda lá embaixo. As crianças estão fazendo um encerramento, então tem um monte de criança lá embaixo, uma festa muito bonita. Tem também outras, os adultos, os pais que têm que ficar com as crianças. Rafael, tira a foto lá, né? Vai lá e aproveita para a gente documentar. Irmãos, na semana passada nós iniciamos uma série cujo título é, então, Reflexões sobre o Tempo. Está meio tortinho aí para vocês ou não? Não? Tá bom? Irmãos, a ideia era que nós começássemos a falar, primeiro num aspecto um pouco mais filosófico. Eu sei que algumas pessoas saíram daqui semana passada assim, ai, pastor, mas eu não entendi quase nada, né? Mas na verdade era justamente a ideia de nós, o resumo, e nós vamos fazer aqui rapidamente um pequeno resumo do que nós falamos na semana passada, para hoje nós adentrarmos então uma área um pouquinho diferente.
Na primeira semana, então, semana passada, nós falamos sobre Deus e o tempo. Como situar Deus no tempo? Será que Deus está sujeito ao tempo ou não? E nós fizemos ali algumas ilustrações, algumas citações, um recorte num espaço apresentado para tentar definir ali aquilo que realmente está ligado à figura de Deus no tempo. E nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa que nós aprendemos deixa eu ver se está funcionando aqui. Henrique, liga para mim no notebook, o sinal no notebook. A gente está com um probleminha técnico, então a gente está usando um notebook ao invés do computador da igreja. Primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte: quem estabeleceu? Primeira coisa, quem estabeleceu o tempo? Deus. Logo, se ele estabeleceu o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Primeira coisa que nós aprendemos então, que foi Deus quem estabeleceu o tempo. Apocalipse 22:13 diz, vamos ler juntos ali? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que está mostrando ali, a letra grega, alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega a última letra. Então, da cultura em que foi inserido o texto, a citação alfa e ômega era o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, se Deus criou o tempo, logo, ele não está submisso ao tempo, ele existia antes da criação, porque ele é o criador de todas as coisas. Nós vimos que ele dividiu a história com a vinda de Jesus. Para quê? Para provar o seu amor, ou seja, um ser atemporal, não limitado ao tempo, ele invade o tempo para provar o seu amor por suas criaturas. Nós aprendemos também que nós devemos confiar no Senhor do tempo. Se Ele é o Criador, nós podemos confiar no Senhor do tempo. O nosso Criador criou todas as coisas para um propósito. Ele não chega atrasado e Ele não chega adiantado. Ele é perfeito. Assim como Ele atua no tempo que pode ser medido, no Cronos, Ele atua de uma forma fantástica no tempo ideal, no momento certo. Por isso nós precisamos confiar que Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Nós vimos Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor do tempo, que criou todas as coisas. E, por fim, nós vimos que nós devemos escolher o nosso caminho. Você precisa escolher o seu caminho. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, mas o texto que nós usamos foi o texto de Oséias 10, 12 e 13. Vamos ler juntos, que é um texto curto. 1, 2, 3. Semeiem... É tempo de buscar o eterno, o nosso Deus. Então, se nós falamos sobre Deus e o tempo, hoje nós vamos falar o homem e o tempo. E basicamente nós vamos tentar organizar. Eu quero que você preste bastante atenção, porque todas as propostas que vão ser anunciadas ali são propostas bíblicas excelentes para a sua vida, porque a palavra de Deus nos apresenta, e é essencial que nós cuidemos para que todas elas sejam observadas com critério na nossa vida. Então, se alguma coisa falar ao seu coração mais que outra, então essa situação precisa ser observada na sua vida. Então, nunca pense o seguinte: o que está sendo ali exposto, o meu filho precisa aprender, meu pai precisa aprender, meu amigo precisa aprender. Não, o que você precisa aprender nesta noite. Então, situando primeiramente o homem no tempo. Assim como nós situamos Deus no tempo, eu queria que você abrisse comigo Salmo de número 8. Mateus fez a leitura de Salmo 8 hoje ou não? Não, né? Então, Salmo de número 8, eu desconfiei que não. Salmo de número 8. É uma passagem interessante, porque
possivelmente escrita por Davi, conforme as traduções demonstram. O rei Davi, reconhecidamente como o maior rei de Israel, ele compôs canções, ele compôs cânticos, e quando ele compunha, ele apresentava um pouco da sua experiência, da sua teologia, de como ele via a situação que ele estava vivendo. Então o Salmo 8 diz o seguinte: ó Senhor, nosso Deus, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês, fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. O Salmo 8 apresenta uma experiência interessante de Davi. Primeiramente, ele diz que Deus criou um homem um pouco menor do que Deus, na verdade, muito menor. É uma situação até contraditória você falar um pouco, mas a ideia que ele apresenta aqui é que o homem está acima de todo o restante da criação. Então o homem teria a responsabilidade de dominar sobre a criação, e mais do que isso, ele diz: que é o homem? Ele está dizendo o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor conceda tão grande honra a mim como ser humano e, logicamente, como rei de Israel? Então, ele apresenta essa pergunta: o que é o homem para que dele te lembre? Você já parou para imaginar? Existem muitos vídeos na internet, cristãos e não cristãos, científicos, que você começa a ver o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, e de centenas e centenas e milhares de vezes. O Sol já é infinitamente maior do que a Terra. Só que o Sol ele é pequeno perto de Antares, perto de Sírius e de outras estrelas. Então você começa a ver o universo. Nós estamos situados, é como se fosse numa poeira do universo. E a pergunta é: como que o Criador do universo nos vê com tanto amor? Que é o homem? O homem não é nada, mas o Senhor se lembrou de mim e de você, mesmo não sendo nada, eu e você. Ou seja, o Senhor do tempo, o Senhor da história, Ele nos amou de uma forma fantástica. Então a gente precisa se situar na história, no ambiente, espaço, tempo, e perceber que o Criador do universo atemporal nos amou sobremaneira. No conhecimento literário, popular, poético, eu vou lembrar aqui de Fernando Pessoa. Olha, foi passando tudo. E vocês me falaram nada? Ó, brincadeira, viu? Muito amigos vocês, viu? 100 pessoas olhando para um lado e eu olhando para lá. E todo mundo... Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: o próprio viver é morrer. Porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Olha que reflexão profunda. Ele disse: viver é morrer. Porque ter um dia a mais é ter um dia a menos. Olha que coisa incrível. Nós temos um começo, nós temos um fim, e o ser atemporal, Criador de todas as coisas, nos ama, e mais do que isso, Ele nos quer compartilhar a sua eternidade. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 4, diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Então ele faz uma comparação, né? Se a nossa pequena habitação for destruída, essa tenda, este corpo que nós temos for destruído, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estamos nessa casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos.
mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Gente, isso é conhecimento bíblico. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: Deus falando que nós seremos consumidos, mas aqueles que esperam no Senhor anseiam não pela morte, mas anseiam por uma renovação eterna da sua esperança, pela consumação da sua esperança. E é muito legal, Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte: tragada foi a morte pela vitória ou pela vida, dependendo da tradução. Ou seja, um dia, a morte, que é o nosso destino, e consequentemente fruto do pecado e o nosso adversário, será aniquilada. Ou seja, Paulo personifica a morte dizendo o seguinte: a morte é o seu inimigo, mas ela um dia será aniquilada. Sabe por quê? Porque o Deus que é eterno, atemporal, que se submeteu ao tempo para mostrar o seu amor, ele está dizendo para nós que nem a morte é capaz de nos tirar a alegria, porque aqueles que morrem no Senhor têm a esperança e a consumação de uma nova vida. Olha que coisa fantástica! A gente precisa se situar no tempo. Nós somos limitados, vamos morrer. No entanto, o Deus eterno escolheu nos conceder, compartilhar a sua vida conosco. Por isso, mesmo precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. E quando eu digo aproveitar as oportunidades, nós não podemos desperdiçar a vida. Não fazendo aquilo que é imoral, naquela filosofia do carpe diem, né, de viver o dia, viva o hoje, da forma que você quiser. Não é isso. É aproveitar as oportunidades para fazer o que precisa ser feito para a glória de Deus e para o nosso crescimento. Então, a segunda parte do nosso estudo é: organize então as suas prioridades. Ali do lado você tem uma imagenzinha, que depois nós vamos discutir sobre ela, que é conhecida como a matriz de valores, matriz de prioridades. Mas nós vamos questionar um pouquinho essa matriz, tá? Deus, ele é o Senhor do tempo, e nós então devemos nos lançar aos pés, lançar a nossa vida ao Senhor. Para quê? Para que nós então possamos viver. Mateus capítulo 6, verso 33, então, primeira coisa: Deus deve ocupar o topo em sua lista de prioridades. Preste atenção aqui. Eu estou dizendo para você, para você, para você, para você e para mim. Deus deve ocupar o topo na sua lista de prioridades. Ponto. Eu não estou falando a igreja, eu não estou falando os ídolos, eu estou falando Deus deve ocupar o topo em sua lista de prioridades. Não tem negociação para aqueles que querem realmente depositar a sua confiança no Deus eterno. Ele deve ser prioridade. Jesus disse isso em Mateus 6,33. Vamos participar, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Buscai, pois... Isaías, por outro lado, ele dá um alerta muito importante. Ele diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Ou seja, ele precisa ser prioridade na nossa matriz de valores, na nossa lista de prioridades, porque ele é o Senhor do tempo, ele criou, ele vai findar, e aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Ou seja, esperar no Senhor e tê-lo como prioridade é fundamental. Escuta, não é o seu trabalho, não é o seu lazer, não é nada pode ocupar o lugar que é somente de Deus. Você pode até inverter a história e colocar você em primeiro lugar, mas você vai imaginar que está em primeiro lugar. No entanto, Deus sempre é mais poderoso que você, Ele é sempre maior que você, que eu. Ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Os planos dele são maiores do que os nossos planos. Então, enquanto a gente acha que está em primeiro lugar, a gente simplesmente está virando as costas para aquele que já é o grande autor e consumador da nossa fé. A famosa, então, matriz de valores, que aqui, mudando um pouquinho de coloração,
ela é divulgada por alguns segmentos cristãos, e ela tem a ideia de transmitir o seguinte: Deus está em primeiro lugar, a família está em segundo lugar, o trabalho está em segundo lugar e a igreja está em quarto lugar. É difícil porque você pode fazer algumas composições. Eu não quero mudar nada nessa matriz, mas eu quero simplesmente mostrar uma pequena diferença nesse sistema de blocos. Porque quando a gente coloca um sistema de blocos, a gente pode correr o risco, intelectualmente às vezes, de separar essas coisas. Elas são indissociáveis. Nós não podemos ser uma pessoa com Deus, uma pessoa na família, uma pessoa no trabalho. Elas precisam estar conectadas. Eu prefiro uma matriz um pouquinho mais ampla, a gente poderia mudar, né? Mas a ideia é Deus como fonte de todas as coisas. Ele precisa englobar todo o restante da nossa vida. Então, não é porque, eu tenho a minha vida com Deus espiritual, é mais ou menos assim, eu sirvo a Deus, eu oro 3 vezes por dia, aí eu viro as costas e bato na minha esposa. Não é verdade. Até porque ele é mais forte que eu. Então você imagina o seguinte: Deus, ele é a sua prioridade, mas ele tem que englobar a sua família e fazer com que a sua família perceba que ele é prioridade na sua vida. Então, a gente precisa se situar, por quê? Porque o Eterno, ele tem que adentrar a nosso lar, a nossa convivência, e fazer com que todas as coisas que nós fizermos para a família, para o trabalho e para a igreja estejam conectadas à ideia de que Ele é a prioridade. Então, quando eu vou decidir alguma coisa para a minha família, eu tenho que pensar o seguinte: o que Deus espera de mim dentro da minha família? O que Deus espera de mim dentro do meu trabalho? O que Deus espera de mim dentro da minha igreja? Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai à igreja e até serve a Deus na igreja, mas odeia o seu irmão. O que a Bíblia diz a respeito disso? Se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, como pode, se alguém diz que ama a Deus, como pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão, a quem vê? Ou seja, a manifestação do amor a Deus, ela é feita através do amor ao próximo. Quando eu odeio, quando eu sou preconceituoso, quando eu agrido com palavras, eu estou deixando Deus. Não, Deus é Deus, as pessoas são as pessoas. Não existe isso. É a grande diferença de se pregar um evangelho parcial. Às vezes se prega um evangelho parcial. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu só estou dizendo que nós precisamos conectar Deus a todas as esferas da nossa vivência. Ele tem que ser a prioridade. Agora, em segundo lugar está ali a família. Eu estou dizendo para você que Deus, sendo a prioridade para a sua família, a sua família tem que ser contemplada antes do seu trabalho. A sua família tem que ser prioridade. Porque não adianta você ser um bom profissional, você ser um profissional bem-sucedido, se a sua família está infeliz. Mas como que eu vou conectar? Mas a minha esposa, mas o meu marido, mas o meu filho. Eu não sei, porque cada caso é um caso. O que eu posso dizer para você é o seguinte: família é prioridade. De qualquer jeito. Não tem como. A gente tem que mudar. E quando a gente prioriza a família, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E aí a gente começa a entrar numa outra situação. Será que é possível conciliar todas as coisas? Eu quero dizer uma coisa para você. Não é possível conciliar as coisas sem perdas. É possível conciliar as coisas desde que nós estejamos prontos para as perdas. A família está acima da igreja. A família está acima do trabalho. Então não adianta você falar: eu sirvo a Deus e fico 7 dias por semana na igreja. Se você ficar 7 dias por semana na igreja, o único que fica 7 dias por semana na igreja sou eu, porque eu trabalho aqui, né? Então, mas não adianta você ficar 7 dias, não, eu ajudo, eu trabalho na ação social, eu trabalho com missões, eu trabalho com evangelismo, e a sua família está lá em casa assim, esperando a tua presença. Deus não faz parte da sua vida. Você pode até pensar que Ele faz parte da sua vida, mas Deus faz parte da sua vida quando você aprende a organizar as suas prioridades, colocando em primeiro lugar. Pitágoras disse: com a organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Os matemáticos de plantão adoram, né? A Andréia já delirou ali. Pitágoras.
Veja só, quando a gente pensa nessa matriz de valores e você começa a organizar trabalho à frente da igreja, na verdade, eu estou falando igreja como instituição, como corpo em movimento. Eu não estou falando que o trabalho está acima de Deus. Por quê? Porque se Deus é prioridade na sua vida, você está com Ele no seu trabalho. E por que o trabalho está acima da igreja? Porque o trabalho é de onde você tira o seu ganha-pão. Então você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes de domingo e tal. Para quê? Para ganhar o seu pão. O que você não pode é excluir a igreja da sua vida. Essa é uma grande diferença. Colocar a igreja em segundo plano logo depois do trabalho não significa excluir a igreja, porque nós vamos ter que conciliar a ideia de que Deus disse: não deixei de vos congregar, como é costume de alguns. A igreja foi ideia de Deus. Logo, se a igreja é ideia de Deus, ela não pode ser desprezada. E se Deus é a prioridade na nossa vida, nós vamos encaixar família, trabalho, igreja e todas as demais coisas. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Eu estava falando com o pastor Kenneth, que eu não sei se você já foi, quem foi cristão evangélico a vida toda? Os católicos geralmente mais de manhã, domingo de manhã era o momento de ir à missa. Alguns vão na missa das 6 da tarde, né? Alguns vão na missa da manhã. Os evangélicos têm uma inversão um pouquinho. Os cultos ou as programações de manhã têm menos pessoas e os cultos da noite estão mais cheios. Então, depende. Nos Estados Unidos é invertido. O culto da manhã é mais cheio e o culto da noite é mais vazio. Às vezes metade das pessoas, menos da metade. Então, independentemente disso, pensemos no nosso país. Quem era o maior concorrente da igreja, tendo em vista que o culto da noite é o momento em que a igreja se reúne com mais fervor? Vamos falar em alguns inimigos da igreja. Preguiça, não. Preguiça... aquela ideia do sofá abraçar a gente, né? Preguiça. Amanhã tem que trabalhar cedo, se eu for vai demorar para acabar, blá blá blá. Preguiça é um. Vamos lá. O que mais? Futebol. Futebol. Por quê? Porque quando não é horário de verão, acaba às 15 para 5, às 15 para 6. Quando é horário de verão, acaba 15 para 7. Logo, se torna um empecilho, né? Outra coisa. TV? Faustão? Faustão. Quem gosta de Faustão aqui, não levanta a mão, por favor. Então é o seguinte, Faustão é um empecilho. O que mais? Como? Teatro, cinema, confraternizações em família e tal. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero, por favor, que vocês levem... Eu só estava pensando que não é culpa de vocês. Vou dar o exemplo do Francisco e do Mateus. O que vocês fizeram nesse ano, num domingo, que nunca tinha tido na vida de vocês? Apresentação de escolinha. Não é verdade? Então, apresentação de escolinha do Gui, apresentação de escolinha da Vitória, netinha do Francisco. Antigamente as escolas marcavam de domingo à noite alguma coisa? E por que estão marcando no domingo à noite? Não é por causa da igreja, tá, gente? Não é uma perseguição à igreja. Mas, sabe por quê? Porque nós estamos desorganizados no tempo, nós temos muita coisa para fazer e, ao mesmo tempo, a gente está cansado. Então, a gente precisa encontrar horários alternativos, mais baratos. Então, o que acontece? A tendência é que, a partir de agora, os horários não tenham mais horários para nada. Aquela ideia de que, não, domingo é dia de igreja, está acabando. Não sei se vocês perceberam, mas está acabando. Então a gente precisa de duas ações aí. Primeira ação é tomar cuidado para não se deixar levar por todas as opções, porque opções aqui não faltam, gente. Opções aqui não faltam. O que acontece, pastor Marcelo, domingo à tarde, não sei se já acabou, no Shopping Dom Pedro, no Kinoplex? Fala para mim. R$3 para entrar no cinema? Era isso? Olha, eu estou contando um segredo para vocês. Então o que acontece? Opções, irmãos, é o que não faltam. O que a gente precisa fazer? Eu não estou dizendo que você tem que ser radical. Eu só estou dizendo para você o seguinte: se você não vai à igreja, você tem se alimentado de outra forma? Então eu quero dizer para você o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito.
priorizando o que precisa ser priorizado. Aí a gente entra nesse outro ponto. Nós precisamos aprender a discernir entre o urgente e o importante. E você, talvez alguns de vocês conheçam a matriz de prioridades. E essa é muito conhecida, essa matriz de prioridades, para quem trabalha com administração de tempo. E ela é divulgada nos meios empresariais, mas ela se aplica também à nossa vida, à nossa história, e ela é muito importante. Presta atenção, número 1, número 2, número 3, número 4. Não sei se você está enxergando, mas você vai ver aqui não importante, importante, urgente e não urgente. Então, teoricamente, você talvez não vai, num primeiro momento, captar, mas vou tentar mastigar o máximo possível. O número 1, ele chega a ser denominado como urgente e importante. O que é urgente e importante na nossa vida, no nosso dia a dia? São aquelas coisas que nós não conseguimos pensar em mais nada, senão resolver esse problema, porque além de importante, ele é extremamente urgente. Estamos, por exemplo, sem energia. Estamos sem energia. O que a gente vai fazer para trabalhar na empresa se a gente vive da internet? A gente tem que correr para resolver o problema. Vamos comprar um gerador, mas não vai dar tempo de instalar agora. Nós vamos então, para responder os e-mails, nós vamos numa lan house. A gente tem um assunto importante, porque envolve os negócios, e urgente, porque o cliente de fora da sua cidade não vai esperar. Isso acontece no nosso dia a dia. Né? Imagine que acabou a energia na igreja no dia da apresentação do coral. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ter que postergar a apresentação, né? Mas a gente tem que correr para resolver o problema da melhor maneira possível. Esqueci de pagar uma conta urgente. Por quê? Porque se eu deixar de pagar, eu vou pagar 10% de multa, mais a mora diária e blá blá blá, sei lá, tal. Aí falta 30 minutos para fechar o banco. E você não tem acesso à internet. E você vai no caixa eletrônico que está fechado, e falta 15 minutos, você fala, o banco é na saudade, e o meu carro parou de funcionar. Aí você começa a correr, e corre, não vai dar tempo, aí você para, aí você olha no relógio, não vai dar tempo, você corre. Então é uma coisa urgente e uma coisa importante. Essas coisas urgentes e importantes são chamadas de crises. Tá? E as consequências das coisas urgentes e importantes, ali eu pus estresse, poderia ser estresse do português, mas estresse, você vive para apagar incêndios e o foco está no imediatismo. Eu preciso fazer agora, porque se eu não fizer agora, lascou tudo. Para usar o português que pode ser usado, né? Consequências. Vamos pular aqui para o quadro 3. O quadro 3 são coisas importantes, aliás, coisas não importantes, mas urgentes. Interrupções às quais estamos expostos no dia a dia que nos tiram o foco. E que consomem o nosso tempo de uma forma imensa. Sabe aquela pessoa que te liga? E você atende, e a pessoa fala o seguinte, não, você precisa resolver o meu problema, eu estou desesperado. Aí você fala o seguinte, mas eu não posso agora, eu estou ocupado. E a pessoa, não, você tem que falar comigo. Mas o que aconteceu? Não, você precisa falar comigo e não sei o quê, o meu gato morreu. Aí você fala o seguinte, puxa vida, o gato da Célia morreu recentemente, né? Então imagine que ela ligue para a Márcia e fique falando assim, Márcia, meu gato morreu, Célia, eu preciso... A Márcia vai falar assim, acaba logo, eu preciso dormir, né? Arruma outro para falar. E ela vai falar, mas ela fala assim, mas você é minha irmã, você precisa me ouvir, e você precisa fazer isso, e você precisa fazer aquilo. Então são coisas, às vezes, que você não vê como importante, mas acabou se tornando urgente porque a pessoa precisa da sua atenção. Às vezes a gente faz isso, imagine vocês que trabalham numa empresa, e de repente chega uma propaganda para o seu funcionário, e ela recebe a propaganda no e-mail e diz o seguinte... Nos próximos 10 minutos, pacote na CVC para Natal por 10 parcelas de R$19, R$190, 7 dias all inclusive no hotel de Natal.
Você olha aquilo e você fala o seguinte, meu pai do céu, você trabalha na empresa, mas a empresa diz que você não pode mexer em coisas desse tipo, e aí você fala o seguinte, mas esse negócio é urgente, eu preciso resolver, são 10 minutos de promoção. Aí você fala, rapidinho eu resolvo, aí você entra lá e começa, e dá errado, aí cai, aí você vai e começa, você perdeu 10 minutos. Aí você chega um e-mail do seguinte, mais 30 minutos, e você fica lá tentando resolver o problema, e o cliente está esperando você atender ele, e deu tudo errado. Coisas que não são importantes, mas se tornaram urgentes porque nós demos valor àquilo em detrimento de outras coisas que precisariam ser priorizadas. A consequência disso é muito barulho para pouco resultado e um estresse desnecessário. Quando coisas urgentes tomam um lugar de coisas importantes. Você pensa no quadro 4, você está pensando em coisas não urgentes e não importantes. É aquela distração, aquela procrastinação, enrolação e preguiça. É aquela ideia de que assim, um amigo me mandou um e-mail e eu vou ver 10 vídeos de imitações. Né? Nossa, esse cara é muito bom para imitação, e você fica ali e perde lá 1 hora, 2 horas vendo isso, quando você vê, já é 10 horas da manhã. Principalmente se você trabalha, uma vez um amigo meu disse o seguinte, eu não seria pastor, porque eu perderia tempo com outras coisas. Se eu não tenho chefe para mandar em mim, eu não vou conseguir organizar o meu tempo. Eu vou perder tempo com outras coisas. E vou falar uma coisa para vocês, se você é dono e senhor do seu trabalho e do seu tempo, isso é um perigo. Porque você tem que se organizar, porque senão você vai perder tempo com coisas não urgentes e não importantes. Você sabe todas as cotações do dólar, você sabe todas as promoções do Groupon, você sabe todas as coisas que acontecem no mundo afora, mas às vezes não tem tempo para você, para Deus, para sua família e para fazer o que precisa ser feito. São coisas não urgentes e não importantes. Mas aí, para onde a gente vai? Consequência, informação sem valor, excesso de informação sem valor, falta de foco e falta de resultados, irresponsabilidade com prazos e deixa a vida me levar, vida leva eu. É a ideia do nosso amigo Zeca, do Pagodinho. Pensemos agora então no quadro de número 2. Deixei o quadro número 2 para depois. Quadro número 2 corresponde às coisas não urgentes, mas importantes. A gente está falando de objetivos, de planejamento, de antecipação, organização, disciplina e tudo o mais. Se você quer passar, por exemplo, numa faculdade, tem que estudar, tem que se programar. Não adianta na última semana você querer estudar todo o conteúdo que não estudou durante o ano. São as coisas que precisam ser feitas para que não se tornem urgentes amanhã. Consequências, diminuição do estresse, facilidade para remir o tempo, aproveitando das oportunidades. Eu quero dizer uma coisa para você, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para o número 4. Para as coisas não urgentes e não importantes. Existe tempo para o número 3, para o número 2, para o número 1. Nós precisamos gastar mais tempo no objetivo de vida, no planejamento. Eu não estou dizendo de sermos metódicos, mas organizando as nossas prioridades. Sabe por quê? Porque Deus criou o tempo e nos deu o tempo como meio de vida. E nós precisamos fazer bom uso dele, discernindo o que é urgente e daquilo que é importante. Provérbio chinês diz o seguinte: se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Isso é planejamento, organização. Mas como assim? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou o extremo da desorganização, mas também não sou o extremo da organização. Mas eu costumo dizer e exaltar sempre que a Viviane sempre me ensinou muito de organização. Eu digo que na matemática dos relacionamentos, ela acrescentou à minha vida muito de organização,
de tempo. Eu sempre fui bom de horário. Horário é comigo. A Viviane chega no horário. Eu chego bem antes do horário. Mas organização, planejamento, ela dá de 10 a 0 na agenda. Em mim, na Carol. É uma escadinha lá em casa. A Viviane passa vários degraus, eu passo vários degraus, Ana Carolina. Então, a Viviane é organizada. Então, ela me ensina. Se você tem problema de organização, se aproxime de pessoas que possam te ajudar a priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, 15 e 16, na verdade, estejam atentos para que suas atitudes sejam de sábios e não de tolos, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas versões diz, ao invés de aproveitar as oportunidades, remir o tempo, usar o tempo de forma consciente. Irmãos, aprendam a discernir o urgente do importante. Você pode perder a sua vida daqui a alguns instantes. Faça aquilo que precisa ser feito para a glória de Deus e para o seu crescimento pessoal. Terceira coisa, não se esqueça de que o descanso é essencial e é bíblico. Na palavra de Deus, nós encontramos um indicativo importante que nós precisamos de momentos de parada, de descanso e de dedicação às coisas de Deus. Olha, presta atenção. A palavra Shabá, que significa sábado, é traduzida por descanso. Deus instituiu o sábado, não o dia específico da semana sábado, mas Deus instituiu o descanso. O sábado para o judeu, e que trazendo para a nossa cultura, dá-nos a ideia de que é um momento de descanso do trabalho, de parada para recuperarmos as energias físicas, mentais e emocionais. Ao mesmo tempo, é um período que nós precisamos dedicar ao Senhor. Não vamos santificar o dia de sábado, mas vamos separar o dia de sábado. Quando a palavra de Deus diz santificar o sábado, a ideia é separar. A palavra santo tem ideia de separação. Tenha um tempo de descanso, de restauração para a sua alma. Tem momentos que você não precisa estar em todos os lugares. Essa semana o pastor Kenneth me chamou e me deu um puxão de orelha a respeito disso. De orelha, faltou H. Deu um puxão de orelha. Ele falou o seguinte: Lucas, você está percebendo que a igreja está em movimento? Estou percebendo, pastor. Você já percebeu que você não precisa estar em todos os eventos da igreja? Você tem que capacitar as pessoas para que elas façam e não você. Aí eu percebi, eu estou te vendo muito cansado, estou te vendo muito estafado, muito estressado. É hora de você parar. Ufa, né? Valeu a pena um puxão de orelha. Valeu a pena um lembrete. O que você vai pregar domingo? Você vai pregar sobre o sábado? Eu falei, eu vou. E mais ou menos ele estava dizendo o seguinte: aplica na sua vida. Foi uma coisa importante. Irmãos, nós não precisamos de todos os estudos da igreja. Nós não precisamos participar de todas as atividades da igreja. Nós não precisamos fazer todas as horas extras do trabalho. Mas ele exige, irmãos, mais vale agradar a Deus. Mas eu vou perder meu emprego. Arruma um jeito, ora a Deus. Se você se organizar, a sua vida vai ter paz. Nós precisamos de um tempo juntos. Eu tinha algumas atividades essa semana e tinha dia que eu tinha 3 atividades. E eu não precisava participar de todas. Seria bom que eu participasse, mas eu não precisava participar de todas. Eu, Viviane e Carol pegamos e saímos nós 3 juntos, sozinhos. E foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom. A gente fica com aquele peso na consciência, né? Mas se eu tivesse ido, mas se eu tivesse feito. A gente não é super-homem, nós não somos super-homens, vocês mulheres não são mulheres maravilhas, nós precisamos de um tempo de descanso. Isso é bíblico. Isso é bíblico, é tão necessário quanto trabalhar. A pergunta é, você tem conseguido ter o seu Shabá, o seu momento de dedicação ao Senhor, o seu momento de descanso, o seu momento de contemplação? Você tem conseguido?
uma coisa, não é preciso ir à igreja para ter comunhão com Deus. As pessoas usam essa expressão. Não é preciso ir à igreja para ter comunhão com Deus. E aqui eu vou questionar um pouquinho. O descanso, irmãos, no passado, o domingo, eu lembro quando eu entrei aqui, eu lembro da Lucy tomando uma bronca do pastor porque ela trabalhava de domingo. Eu lembro disso, não sei se ela lembra, mas eu lembro. Não pode trabalhar aos domingos. Não trabalha. Então o que aconteceu? A igreja instituiu durante muito tempo que o domingo era o seu sábado. O domingo era o seu dia de descanso, em que nós parávamos as nossas atividades de trabalho e íamos à igreja e consagrávamos aquele dia ao Senhor. Agora, nós precisamos entender que assim como nós não guardamos o sábado, mas usamos o domingo não é mais obrigatório, porque a nossa cultura, ela está mostrando que as pessoas têm trabalhado de domingo a domingo. O que nós precisamos é do nosso Shabá, do nosso tempo dedicado ao Senhor. Ainda é possível fazer isso mais aos domingos. Por isso aqui fica um alerta. Use o seu domingo de forma consciente. Para a maioria das pessoas, é o domingo. Use o seu domingo para estar com a sua família, para relaxar a sua mente. E a hora que der o seu horáriozinho, pega as suas coisas, vai à igreja, aprende a palavra de Deus. Separe um tempo. Para algumas pessoas não vai ser possível, porque ela vai trabalhar de domingo à noite. Nós temos o irmão Marcos aqui que trabalha de domingo. Ele não pode, ele vem uma vez por mês, porque ele trabalha. Mas ele tem que separar um dia da semana em que ele tenha descanso, reflexão e consagração ao Senhor. Talvez não vai ser o dia todo, mas vai ser um período específico. A pergunta é, eu não preciso ir à igreja para ter comunhão com Deus. A minha pergunta, é possível ter comunhão com Deus desprezando o que Ele criou? Então a primeira coisa que nós vamos ver, a igreja foi ideia de Deus. Ele mandou não deixarmos de nos congregar. Ele disse que é na comunidade que desenvolvemos nossos dons, aprendemos e somos edificados. Então, se isso é verdade, a igreja faz parte da nossa vida, mas ela não é o nosso meio de vida. A igreja precisa ser o lugar onde nós abastecemos as nossas energias, mas nós precisamos viver lá fora, abençoando a vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Então, tenha o seu Shabá, o seu momento de descanso do seu físico, mas de consagração e aprendizado. Para a gente finalizar, não se esqueça que será necessário renunciar a algumas coisas. Não há como aproveitarmos bem o tempo e a vida se não aprendermos a dizer não, a renunciar a algumas coisas. Lucas capítulo 4, versos 27 a 33, mas um resumo disso, diz o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Colocar Deus em primeiro lugar é renunciar a algumas coisas. É renunciar coisas que tiram o nosso foco. Filipenses 3, 13 a 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Falar a necessidade de renúncia é fundamental. Nós não conseguimos fazer todas as coisas. Priorizar o Senhor é abandonar o orgulho. Priorizar a família é ter que muitas vezes renunciar à vida de solteiro. Nós não vamos poder participar de todos os eventos. Quanto a gente tinha liberdade quando era solteiro, não existe mais. Em família é dedicação. A Bíblia diz para o homem que o homem tem que dar a sua vida pela sua esposa. Ou seja, estar disposto a morrer por ela como Cristo morreu por nós. Isso significa que o homem tem que se sacrificar, sim. Na mesma medida, a mulher precisa se dedicar à família da mesma forma. Os filhos, mas especificamente pai e mãe. E aí fica um alerta para os pais. Aprenda a renunciar o seu desejo de estar em todos os lugares que não a sua casa. Esteja muito com a sua família. Esteja muito no seu lar. Para ser um bom pai, um bom marido, é preciso convivência. Mulheres, na mesma medida.
Priorizar o trabalho é cumprir a minha carga horária com compromisso, com dedicação, com zelo. Priorizar a igreja é ter um tempo semanal que me dedico e não negocio, exceto em momentos de urgência. Priorizar o Senhor é equilibrar todas as coisas importantes com sabedoria. Trabalho é importante? Muito. Família é importante? Muito. Igreja é importante? Muito. Descanso é importante? Muito. Ah, mas como eu vou dar conta de tudo? Planejamento. Sabedoria vinda do alto. Para quê? Para organizar tudo. Fernando Teixeira de Andrade diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É impressionante. Eu vejo, de um lado, homens e mulheres que organizaram a sua vida de uma forma que hoje tem tempo para a família, para o trabalho, para a igreja, para o lazer, e se organizaram. Agora, por outro lado, tem gente que continua fazendo a mesma coisa, querendo colher resultados diferentes. Ele está dizendo, há um momento, um tempo, um kairos, um momento certo, que é preciso fazer uma travessia, deixar as coisas de menino e avançar para um momento de maturidade. O que os irmãos fizeram hoje aqui no batismo, eles disseram que chegou o tempo em que Cristo se apresentou a eles, e foi o tempo de dizer, sim, eu quero te seguir, Senhor. Que tempo está se aproximando de você hoje? Que mudança o Senhor quer que ocorra na sua vida hoje? Para a gente finalizar, uma pequena revisão. Revisão e reflexão. Você é mortal, limitado ao tempo, mas Deus quer te conceder a liberdade e a eternidade. Olha que coisa fantástica. Então, é preciso organizar as suas prioridades. Vamos ler agora as prioridades. Ponto. Leiam. Saia daqui com isso. Deus no topo. Aprenda o que é importante. Preserve o descanso e a consagração. E renuncie o que for necessário. Duas passagens para encerrar. Eclesiastes 8, de 6 a 9, um pequeno resumo diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. E o último, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Confia no Senhor do tempo. Confia naquele que pode te dar sabedoria para organizar todas as coisas enquanto é tempo. E busque o Senhor, o Eterno, hoje, agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Eu não sei se hoje é tempo de alguma mudança na sua vida. Eu não sei se hoje é tempo de alguma decisão que você precisa tomar. Eu preciso fazer uma pergunta e é meu desafio, é minha missão. Se existe alguém aqui que entende que é tempo de seguir o Senhor,
que é tempo de consagrar-se a Deus. Se você, por exemplo, não entendia o que era seguir o Senhor, você ainda entende um pouco, mas você quer segui-lo. Eu vou orar pela sua vida. Só levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Amém. Mais alguém? Eu vou orar só por você. Não vou te chamar aqui à frente. Amém. Mais alguém? Amém. Talvez seja tempo de você decidir como pai, como mãe, como filho, algo diferente. Coloca no seu coração para Deus. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos, porque reconhecemos que Tu és o Deus eterno, Criador do tempo, de todas as coisas, e a quem nós queremos nos submeter nesta noite. Que aqueles que se manifestaram, ó Pai, possam de fato ter um tempo novo contigo. Sabemos que o Teu tempo chegou para renovar a nossa esperança, o nosso compromisso, a nossa dedicação. Mas reconhecemos que somos incapazes de, por nós mesmos, escolhermos os melhores caminhos, mas pedimos que nos ajude a tê-lo no topo das nossas vidas, no centro da nossa história. Pai, nos ajuda a sermos bons maridos, filhos, irmãos, esposas, mães. Pai, que sejamos bons cristãos, com alegria. Não permita, Senhor, que nós venhamos a gastar muito tempo nas coisas que não são urgentes e nem importantes. Sabemos que há tempo para todas as coisas. E a cada dia que vivemos, a nossa morte, a nossa partida se aproxima. Queremos, enquanto há tempo, tomar as melhores decisões. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor.